Então, gente, voltando aqui, a outra linhagem dos linfócitos, falei para você, aqueles linfócitos granulosos estão na origem linfóide, né, também, são os natural killer, tá? O natural killer também aqui a gente tem uma divisão, onde eles estão, é que assim, o linfócito, gente, eu até esqueci de falar do linfócito T também, a gente tem a questão da vigilância imunológica, que significa, o linfócito, ele consegue sair do tecido e para o vaso sanguíneo, sai do vaso sanguíneo, vai para os vasos linfóides, sai da vaso linfóide, vai para a veia, entendeu? Ele faz essa vigilância imunológica, então ele circula, tá? Mas aqui, claro, quando a gente faz o estudo, a gente retrata o momento e vê onde a gente tem maior quantidade. Mas, enfim, então, aqui tem a distribuição deles, né? Então, rim cranial, o encéfalo, tá? Na branca, no fígado, no baço, no intestino, no coração e na pele, tá? Então, aqui, gente, a gente tem a imunomarcação de diferentes peptídeos antimicrobianos, aquele AMP, lembra? Então, ele tem nos seus grânulos o AMP, olha os grânulozinhos dele. Então, ele tem principalmente esses três, tá? Lembra? Essa daqui a gente já até discutiu a função dela, quando a gente estava falando que ela sequestra o ferro. Essas perfurinas e a granulolisina, elas formam os poros, tá? Então, além de formar os poros, aí mata a célula, tá? Ela também induz, né? Então, ela se liga a receptores que fala das células normais, as células, e induz a apoptose. Então, ele vai se ligar e vai induzir a formar os corpos apoptóticos para depois vir ser fagocitado, tá? Então, essas células aqui, elas participam da defesa, tanto contra parasitas intracelular, no caso dos vírus, né? Como também, sobretudo, as células neoplásicas, tá? Então, se ele identifica alguma alteração na molécula em MHC classe 1, ele já manda matar a célula, tá? Bom, quanto aos linfócitos B, olha lá, morfologicamente a gente não consegue diferenciar o B do T. Então, o linfócitos B a gente já até conversou bastante sobre eles, né? Então, eles têm esse lance aqui, e a função dos linfócitos B, além de ele fagocitar e reconhecer, né, apresentar um antígeno, eles também vão produzir os anticorpos, tá? Então, eles também ativados, olha lá, tá vendo que eu falei que aquele autor lá, ele meio aportuguesou, porque esse plasma cells, a gente fala que são os plasmócitos, tá? Então, em português é plasmócito, certo? Então, eles ativados, eles vão virar os plasmócitos. Nos peixes, a gente tem 3 tipos de imunoglobulina, a IgM, e a IgT e a IgD. A IgD ainda não coloquei porque ainda se discute muito o papel dela, mas a IgM e a IgT, ela já está bem documentada, sobretudo, a IgT é bem novo, né? Antigamente se acreditava mais que era essa daqui, só a IgM, ela participava de tudo. Mas não, hoje a gente sabe, assim, nos mamíferos a gente tem diversas classes, tem a IgG, IgM, IgT, ou IgT, IgE, tá? IgA, então que nem cada IgA, a gente fala que a imunoglobulina das mucosas, então que está lá no intestino, que está na pele, tá? E no peixe, a gente, em vez de ter a IgA, a gente tem a IgT, tá? Olha aqui, ó, aqui um gel, ó, as cadeias dessas, tá? Então, o que vai mudar? O peso, ó, tá vendo aqui, ó, a cadeia leve, a cadeia pesada, a imunoglobulina. Vou mostrar para vocês o que é uma imunoglobulina. Eu acho até que esse slide tá no lugar errado, tá mesmo? Porque eu tô até me confundindo aqui. Eu já vou voltar para esse cara aqui, já. Primeiro. Ah, não, pode deixar aqui, vai. Vou deixar aqui, perdão, gente. Eu se confundo, né? Preparar a aula no ensaio, é isso aí. Mas enfim, tá? Aqui a gente tem, então, o gel das 2 cadeias das imunoglobulinas. Imunoglobulina, gente, ela é isso daqui, ó. Imunoglobulina também são chamados anticorpos, tá? Os anticorpos, eles possuem essas 2 cadeias. Então, a gente tem a cadeia pesada e a cadeia leve, tá? A cadeia que a gente também chama a cadeia leve da região FAB, tá? E a cadeia pesada da região FC. Essa cadeia FC aqui é onde está ligado aqui ó, é onde está ligado nos... Oh, meu Jesus amado. Aqui é onde está ligado na membrana dos linfócitos B, tá? Então, são esses os receptores do linfócito B que depois são liberados, ok?
Então, beleza. Então, a gente tem essas duas cadeias, cadeia leve e cadeia pesada. Essas cadeias, elas são compostas de outras cadeias, né? Então, a gente tem... são compostos de domínios, perdão. Então, a gente tem o domínio constante, tudo bem? E o domínio variável, que a gente já conversou sobre isso. Aí é no domínio variável, então, onde vai se ligar o antígeno, tudo bem? Então, é aqui que eles vão opsonizar, eles vão ligando esses antígenos e eles cobrem a molécula, né? O micro-organismo, enfim. Então, aí, claro, o que vai diferenciar? Ó, eles têm uma estrutura parecida, tá? A IgM e a IgT, mas elas têm peso molecular, ó, diferente. Tá vendo? Isso aqui é o peso molecular, aqui é o peso. Então, isso aqui nada mais é do que um gel. E assim, quanto mais leve, mais para baixo fica, né? Por isso que a cadeia que a gente fala, ó, que a cadeia leve, aqui é a cadeia pesada. Ou, perdão, a cadeia pesada e a cadeia leve. Quanto mais leve, mais corre no gel. Porque o gel é como se fosse uns poros. Então, quanto menorzinho no polo, o cara vai passando, né? Tá? Até ele parar. Tudo bem? Ele dá uma carga e é isso aí. Aqui é uma régua, né? Para falar o que significa cada um. Esse daqui é essa régua. Tudo bem? Aqui então é uma cultura de linfócito, e aqui a gente tem o Essenblot, tá? Para marcar então a imunomarcação com IgM, a imunomarcação com IgT, tá vendo? Vou falar, isso prova que o quê? O linfócito B, gente, ele vai só produzir um tipo de anticorpo, tá? Então, o linfócito B que produz IgM, vai produzir só IgM. E, além disso, ele vai produzir só IgM contra tal fração de uma molécula X. Mesma coisa dos linfócitos T, tá? Que só reconhece um antígeno, tudo bem? Por isso que a gente tem milhares de diferentes. Aí, ó, aqui, ó, a concentração desses, ó, no soro e no muco, a relação T-G. Olha a relação, a gente tem muito mais T do que G. Olha no soro, se inverte, a gente tem muito mais nessa relação, né? A gente tem muito mais M do que T. Tudo bem? Aí aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Então, aqui o linfócito que expressa o M não expressa o T, tá? Olha lá os receptores auxiliares, todo mundo expressa receptores auxiliares CD8, tá vendo? Que a gente tinha conversado. Bom, enfim, aqui as populações desses, tá? Então, os anticorpos, né? Linfócitos T, fazícios, a coestimulação. Gente, a mesma coisa, assim como os linfócitos B, os linfócitos T, os linfócitos B, eles precisam dessas coestimulação para eles serem ativados, tá? Então, ocorre o quê? O linfócito T, CD2, lembra? Ele vai reconhecer o anticorpo, né? E aí ele vai, aqui, ó, ele libera a interleucina 1 para quando eu quero ter uma resposta TH2, estão vendo? Então, a célula apresentadora de antígeno, eles vão lá e eles vão liberar, e a gente vai ter a ativação dos linfócitos B, né, via TH2, porque lembra, TH2 ele induz essa resposta humoral, que é a resposta de anticorpo. Então, ele vai lá e vai ativar o linfócito B para produzir. Tá? E as coestimulação é a mesma coisa que acontece, olha lá, as moléculas auxiliares, CD28, CD24, então eles se ligam, os linfócitos T, após ativado pela célula dendrítica, então eles vão se ligar nos linfócitos B e ativá-los, né, a expressar esses receptores, que daí, claro, esses receptores liberados, eles vão virar os anticorpos. E esses receptores, diferentes dos receptores das células T, né, os receptores de células B, eles conseguem identificar um antígeno sozinho. Inclusive, eles conseguem fagocitar, digerir, até por isso que daí eles vão conseguir expressar via MH2 os linfócitos T, tá bom? Então, a coestimulação dos linfócitos, lembra que eu falei que quem orquestra a resposta é o linfócito T? Então, apesar dos linfócitos B conseguir fagocitar o antígeno e processar ele e apresentar para o linfócito B,
ele não consegue, depois ele processar o antígeno, ele mesmo, ele não consegue produzir um anticorpo, ele não consegue se ativar. Então, se ele fagocita uma molécula, então ele vai lá e fagocita o antígeno, ou pega um antígeno solúvel, ele vai lá e fagocita e processa esse antígeno, e ele está lá com o antígeno prontinho. Ele não consegue produzir um anticorpo contra aquele antígeno. Ele tem que primeiro quebrar esse antígeno, processar ele, ir lá e apresentar via molécula MH2, né? Porque ele é uma molécula apresentadora de antígeno. Aí ele vai lá, apresenta para o linfócito T. O linfócito T produz, né? Tem a expansão clonal, vai ter a produção da célula de memória e a produção da célula ativada, né? Que é aquela célula T auxiliar. E aí ele vai lá e vai ativar o linfócito B, né? No caso, se ele for um linfócito TH2, ou seja, se ele for estimulado por uma interleucina 1, com aqueles cofatores, tal, lembra? Foi o que a gente falou. Então, se esse linfócito for ativado por esse, aí ele vai lá e vai ativar o linfócito B. E é a mesma coisa, então, quanto mais molécula auxiliar, menos tempo ele precisa ter o contato. Então, o linfócito T apresenta, o linfócito B apresenta para ele identifica, aí depois ele que vai falar para o linfócito B, ó, faz o anticorpo contra essa fração aqui, ó. E aí o linfócito B vai lá e vai fazer um anticorpo contra aquela fração. Tudo bem? Então, o anticorpo, o linfócito B, ele fagocita, mas ele não produz um anticorpo contra aquilo. Primeiro ele tem que ativar o linfócito T, aí o linfócito T ativado vai passar para o linfócito B, aí o linfócito B consegue produzir um anticorpo. Tá? Olha aí, ó. Então, o linfócito B, aqui é o linfócito B ativando o linfócito T, tá? Mas lembrando, o linfócito B precisa de horas e horas e horas e horas e muita citocina para conseguir tirar o linfócito, a primeira diferenciação do linfócito T. Por isso que no baço a gente encontra pouco linfócito B e mais células dendríticas, tá? Mas depois disso, o linfócito B consegue ativar e, claro, quanto mais correceptores ele tem, mais fácil ele vai, mais rápido ele vai ativar, mais intenso vai ser a ativação dos linfócitos B e o inverso verdadeiro, tudo bem? Então, ó, o que ele tem que fazer? Então, ó, ele mesmo não produz a resposta. Primeiro ele quebra, ele vai processar, ó, formação do fagolisosoma, digestão e tal, aí vai ter a produção. Olha que lindo, olha aqui, ó, esse desenho ficou bem legal, hein? Aqui, ó, os fragmentos do antígeno. Então, ó, tá vendo o tamanho da bactéria? Virou um nada. Aí ele vai lá e vai apresentar para um linfócito, ó, só um fragmento, só um pedacinho de uma molécula. E aí ele vai, com as moléculas auxiliares dele, quando ele consegue ativar esse linfócito, ele vai ter expansão clonal, né? Então ele vai se dividir em ativo e de memória, e claro, depois ele vai sofrendo várias outras expansão clonal que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então ele vai se dividindo, ele entra em mitose e vai produzindo vários igual a ele. Então a gente tem vários iguais a um pequeno fragmento só. Louco, né? Tá certo? Então vamos lá, olha lá os linfócitos B, mostrando isso aqui que a gente viu. Esse artigo aqui é fenomenal, gente, desse cara. Esse artigo aqui é um artigo de 2010, está na Nature Knowledge. Eu vou mandar para vocês que ele é aberto, inclusive. Olha aqui, esses caras só não fizeram chover, cara. Eles... Então, aqui, ó, eles mostraram a fagocitose, né? Então, eles quantificaram a fagocitose, então, em duas linhagens de linfócitos, o M e o T. Eles viram que os dois fagocitam, tanto o M quanto o T, tá? Aí eles pegaram essa cultura e separaram por citometria de fluxo, fez a microscopia e olha aqui, ó, os bichos fagocitaram, cara. Então, tanto o T quanto o B fagocita. E aí eles foram lá e fizeram o quê? Vamos ver a vida dessas bactérias. Pegou a bactéria viva e foi lá e colocou, fez um cultivo de célula. Olha o trampo desses caras, cara, pelo amor de Deus. Fez a cultura de célula, colocou a bactéria aqui dentro e depois foi olhando a amostra da bactéria. Olha aqui, ó, onde só tem a bactéria. É claro, ela vai tendo uma certa lise natural, né? Olha aqui, ó. Aqui é 100%, é uma porcentagem. Olha que louco, bicho. Olha aqui, ó. Incubada com os linfócitos.
incubada com PBS, que lisa a célula sozinha. Olha aqui, ó. Olha ali. Então, provou que os linfócitos T, o linfócito B do peixe, tanto que produz célula T, quanto que produz imunoglobulina T, quanto que produz imunoglobulina G, faz isso daqui, ó, fagocita, apresenta a célula. Olha que coisa sensacional, cara. E o que foi aqui que esses caras fizeram, cara? Isso aqui também coloquei porque foi muito legal. Ah! A porcentagem de fagocitar. Aqui eles viram a morte da bactéria, tá? Aqui eles viram a porcentagem de célula que fagocita. Olha que louco. Passar o tempo, ó. Passado o tempo, então, ó, eles vão fagocitando, vai aumentando a quantidade. Olha que doido. Que lindo, né? Perfeito. E aqui é a secreção. Vai passando o tempo, aí então eles também mostraram que, ó, além de fagocitar, ele vai lá e produz. E, ó, secreta a secreção. 7 horas, tanto de GM quanto de GT. Tá vendo? Isso aqui com o Zebra Fish. Esse artigo, olha esse artigo dos caras ainda. E eles pegaram o peixe e desafiaram o peixe, cara. Aqui, ó. Aqui é a bactéria, ó, o parasita, perdão. Olha aqui, ó. Aí, ó, o vermelho aqui é no intestino, tá? Ó, a velocidade do intestino aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a luz do intestino, tá? Aqui, ó, epitélio, tá? E o que é esse CLP? Ah, é o... Opa, meu Deus do céu. Como é o nome dessa região? É a... Vai. A parte do tecido conjuntivo do intestino, a gente não chama de DEP, pô. Chama de intestino de... Nossa, deu um branco agora. Esqueci, mas é a parte do tecido conjuntivo é que está embaixo do tecido epitelial, tá? É a parte do tecido conjuntivo onde estão as células. Então, eles fizeram essa imunomarcação. Olha aqui, ó, GT e a IgG, tá? O verde e o vermelho. Olha aqui. Então, ó, aqui a luz, esse aqui o cara não está parasitado. Esse aqui é o grupo controle, tá? Olha o animal parasitado. Olha o parasita aqui, inclusive. Olha o tanto aqui, ó, depressão de GT. Tá vendo? Ó, a higiene. Ah, aqui é o controle. Aqui é o controle, ó, natural. Olha quando tem infecção parasitária, olha a proliferação de... E aqui é o desafiado. Olha a proliferação das células T, das células B, oh meu Deus, das células B. Olha, inclusive com a síntese de IgT. Então, eles até, esse trabalho é um dos mais citados. Depois tiveram outros, mas esse é um dos mais citados da função dessa imunoglobulina, dessa IgT. Tá? Claro, os caras fizeram, eu ainda resumi, tem muito mais coisa que eles fizeram. Ó, tô falando? Aqui, aqui é com bactéria. Olha aqui a lisa bactéria, inclusive, ó. Que é a mesma imunomarcação, tá? Então, o controle. Olha aqui, ó. Unidade da expressão. Mas isso tudo no intestino, tá bom? E aí, claro, eles viram que tem uma diferença muito grande. Aqui no rim cranial, a gente tem um predomínio do quê? De IgM, e no intestino a gente tem um predomínio de GT. É isso aqui que a gente viu, cara. Olha aqui, ó. Tudo bem? Então, os linfócitos B, eles estão... Bom, eles estão presentes igual o linfócito, eles estão tanto na circulação, quanto no intestino, quanto em todos aqueles tecidos linfóides associados à mucosa. Claro, gente, porque imagina assim, se todo muco tem anticorpo, quem produz anticorpo são esses caras, então eles têm que estar lá, porque eles têm que estar liberando ali o anticorpo. Tá entendendo? E numa infecção eles proliferam muito mais, olha isso daqui, tá? Então, é isso, acho que já está finalizando já. Tá? Então, os linfócitos B, então eles fagocitam, tal, tudo bem? Vão reconhecer, eles fagocitam, tal, perdão, eles fagocitam, eles liberam imunoglobulinas, vai lembrando que
não é só porque ele fagocitou que ele vai liberar, não é isso. Tá? No primeiro momento, ele tem que ser sensibilizado para o linfócito. Depois que é sensibilizado, é quando ele entra em contato com o antígeno, aí, depois que ele já foi sensibilizado pelo linfócito, tá bom? Aí ele consegue liberar o anticorpo para aquele micro-organismo específico que o linfócito foi lá e fez o que apresentou para ele, tá vendo? Oh, meu Jesus amado. Oh, meu Deus, cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Aqui, ó. Então lembra, primeiro ele tem que fagocitar, processar, apresentar para o linfócito. Ele só vai produzir anticorpo depois que o linfócito apresentar para ele, tá bom? Aí, assim, o linfócito B é a mesma coisa do T, ele vai criar células de memória, tá? E após ele criar as células de memória, aí essas células de memória, quando elas entrarem em contato com o micro-organismo, ele vai lá e vai produzir um anticorpo que vai neutralizar o micro-organismo. Então, o que o anticorpo faz? Ele se liga, ele cobre o micro-organismo, ele neutraliza. Ele neutraliza impedindo dele ligar os receptores, e além de impedir dele ligar os receptores, ele vai ativar as células fagocíticas. Então, macrófago, neutrófilo, tá? Porque ele é um sinal. Então, o neutrófilo, os macrófagos, eles têm os receptores na sua superfície que eles identificam. Os anticorpos, ele vai lá e identificou o anticorpo, puta, o anticorpo está ligado a uma partícula, é um antígeno. Aí ele vai lá e fagocita. E o anticorpo potencializa muito, porque ele facilita a vida do macrófago, tá bom? E além disso, ele também ativa o sistema complemento, que são proteínas que estão no soro, né? E tem esse efeito que faz uns poros no buraco, faz um buraco, um monte de buraco na parede da bactéria, mata a bactéria. Então, ele ativa essa cascata essa cascata complementa. Então, ele tem essa ação, além de ativar as células fagocíticas, a ação do complemento. Então, ele mata os micro-organismos, tá? Os linfócitos T, CD helper, esses são os linfócitos que... isso aqui é um resumo, tá, gente? Então, tá, a gente tem os linfócitos auxiliares, o linfócito CD tóxico, então ele vai... Aqui, ó, então o linfócito B, esses dois são os linfócitos T, isso aqui, por enquanto, a gente esquece, tá? Então, o linfócito B produz anticorpo, o linfócito T, eles se divide em dois, né? Então, o que a gente já viu é o linfócito T citotóxico e o linfócito T auxiliar, que é o helper, né? Então, o linfócito T auxiliar, aí ele que vai se dividir em TH1, TH2, TH17, e ele que vai regular a resposta, entendeu? Se a gente vai ter uma resposta, se a gente vai ter uma inflamação, se a gente vai ter uma ativação dos macrófagos, se a gente vai ter uma resposta, né, via anticorpo, uma resposta humoral, ou uma resposta celular, que é essa resposta do macrófago, aqui da inflamação, tudo bem? Ou o linfócito T citotóxico, que ele vai lá, ele reconhece qualquer alteração, né? Lembrando que os linfócitos T, ele só reconhece via MHC, tá? Então, precisa ter o MHC para apresentar para eles, tá? Então, aí, o linfócito CD8, né, que é o linfócito T citotóxico, que tem aquele molécula auxiliar CD8, ele identifica, reconhece e manda sinais, ou ele faz os poros ou induz a apoptose, tá bom? E, gente, tudo isso que a gente está falando, olha que doido, pô. Rapidinho, gente. Só para não atrapalhar a nossa apresentação. Então, gente, o que acontece aqui? Acerta. Então, dito quais são as células da imunidade adaptativa, agora a gente vai falar o que é imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa também recebe o nome de imunidade adquirida. Então, o que significa? Que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente for pensar em termos de tempo, a gente tem o quê? A gente vai ter, né, então, no primeiro momento, as barreiras físicas, claro, elas vão impedir tudo. Depois da ativação da imunidade inata, porque por mais que seja as células, elas precisam identificar para processar, para ser ativado, para fagocitar. Então, isso vai um tempo, né? Então, minutos, horas, tá? E aí, depois, a gente tem uma resposta mais tardia, que é em cima da resposta adquirida. Tá? Então, uma resposta mais tardia, até porque ela precisa ser apresentada e tal. E outra, além disso, como ela é adquirida, né, a gente precisa de contatos.
tudo bem? Então, é preciso que primeiro ocorra, né? Aqui então, a barreira lá, tal, a identificação, a apresentação para o linfócito, para aí a gente ter a ativação da imunidade adquirida. Então, ela demora mais tempo, porque demora mais tempo para produzir o anticorpo e para ter todo aquele processo. Porque lembra, não demora um tempão para se ligar, ativar, né? Então, a gente fica um tempão para conseguir ir lá e ativar as células T e tal, por isso que vai esses dias, tá? Por isso que vai esse tempo, tudo bem? E claro, gente, sim, ficou um pouco meio fora do contexto aqui, mas não. Acho que não. Bom, como eu falei para vocês, então, quando a gente tem essa resposta aí, né, a produção dos anticorpos, a produção de células de memória, tanto de célula T quanto de células B, né? O que significa? Significa que numa segunda infecção, no segundo contato, o nosso corpo ele vai reagir muito melhor com a doença. Então, ele vai ter uma resposta mais equilibrada. Por isso que a pessoa que, né, vai sempre ficar do Covid, o cara não vai ser hospitalizado mais, né, depois que ele é vacinado. Por quê? Porque ele já tem uma resposta, a resposta mais orquestrada, né? Os linfócitos já estão preparados, né? A gente tem tanto linfócito T quanto linfócito B, tá? Então, o T para orquestrar e o B para se ele identificar, ele já começar a produzir os anticorpos e os anticorpos já ir neutralizando. Quando eles neutralizam, eles amenizam a resposta das células fagocitárias também, entendeu? Porque eles facilitam a vida delas. Eles impedem que o vírus comece a se multiplicar tanto, tá? E o micro-organismo, mesma coisa. Por isso que a gente vacina, tá? E então é adquirida por conta disso, porque a gente vai adquirindo com o passar do tempo, tá bom? E a gente vai ver daqui a pouco até, acho que coloquei meio errado. Quando a gente for falar da vacina, ainda enfim. Vamos lá. Então, ela é adquirida por conta disso, entendeu? Aí. Espera um pouquinho, gente. Então, eu já paro de novo. Ó, gente, vou fazer a mudança aqui mesmo. Descartar. Aí, gente, perdão. Agora sim. Então, me perdoa, vou tentar editar depois. Mas, enfim, então, a resposta adquirida é essa resposta mais tardia, tá bom? Mas ela é mais efetiva. Então, resumindo, né, a gente vai ter o que aqui? Então, a gente tem imunidade inata, né, constituída por tudo aquilo que a gente já falou até agora, que ela é inespecífica, e uma resposta específica. É específico por causa disso, porque ele cria um anticorpo, né, e uma célula de memória contra uma fração específica do micro-organismo. Tá? É por isso que lembra que tinha discussão, mas sofreu uma mutação, será que a vacina vai funcionar? Não tinha isso, é porque assim, como a gente gera um linfócito contra uma região específica, né? Então, será que sofreu mutação nessa região? Mas o que acontece? Muitas vacinas, que nem a vacina da Coronavac, ela é o vírus inativado, então são vários epítopos que a gente inocula. Então, a gente vai ter diversos linfócitos, tá? Contra regiões diferentes, tudo bem?
E aí, claro, aí toda vez que for demandado o quê? Então, numa segunda infecção, quando você entrar em contato, e aquele linfócito encontrar esse micro-organismo, ele já vai ter uma expansão clonal, a gente vai falar daqui a pouco, e pronto, ele já regula a infecção, tá? Por isso que é uma resposta adquirida, tudo bem? Então, é aquelas respostas que são, a resposta adquirida é feita por esses dois tipos de célula que a gente já comentou até agora. E a resposta adquirida a gente também pode chamar, né, que é a resposta humoral e a resposta celular. Você já deve ter ouvido isso. Então, a resposta humoral vem do humor, né, que era o que primeiro foi isolado no plasma, que são o quê? Os anticorpos. Tá? Então, a resposta humoral é uma resposta de linfócito B, que é uma resposta do quê? Dos anticorpos, então, os plasmócitos sendo produzidos as imunoglobulinas, tá? E uma resposta imunoadaptativa celular é uma resposta via linfócito T, tudo bem? Ah, professor, mas você falou que tem uma resposta celular quando tem só o TH1? Não, aí é uma resposta celular. É porque, assim, os dois são células, tá? Só que a diferença é que na adaptativa, quando eu estou falando que é uma resposta celular, a célula que eu estou falando são os linfócitos. Quando é uma resposta via TH1, então o linfócito T, CD4, TH1, quando eu falo que é uma resposta celular, aí eu estou falando daquelas células que vão realmente efetivas, aquelas respostas à inflamação, que são os macrófagos, os eutrófilos, tá bom? Mas, em suma, a resposta imunodaptativa também a gente pode chamar de resposta, a divisão, resposta humoral e resposta celular, tá bom? Se a gente observar, gente, então, o porquê humoral, porque vem do humor, né? Então, quando a gente retira aqui o soro, a gente tira os anticorpos. Até, gente, assim, muitos anticorpos que são muitos soros, soro antitetânico, que a gente tem, que é produzido lá pelo Butantan, a gente tem o quê? Né? Então, eles introduzem um cavalo, aí o cavalo, ele produz um anticorpo e depois você tira do cavalo. Ou também a gente pode fazer na galinha, igual eu mostrei para vocês aqui, a gente fez com peixe. Você introduz a bactéria na galinha, a galinha produz um anticorpo contra aquela bactéria, que no caso do anticorpo da galinha a IgY, e daí a gente isola a IgY da gema e produz um soro. E aí você trata o animal com soro. Eles estão tentando fazer agora contra do Covid, né? Vocês viram? Às vezes tinha aprovado e tal, nos Estados Unidos também tentaram, e enfim. Mas parte dessa ideia, né? Aí, da parte dessa ideia, então, o porquê que vai, né, ser essa resposta adquirida? Por que ela vai se potencializando, que ela vai melhorando? Ela vai melhorando por causa disso daqui, gente. Então, aqui, ó, a gente tem a injeção, vamos supor que é a toxina da cobra, que a gente injeta no cavalo. Então, a gente pega uma quantidade pequena do cavalo do veneno da cobra, né? E aí injeta uma quantidade no cavalo, espera 7 dias, aí o cavalo começa a produzir o anticorpo. E depois tem uma queda. Tem uma queda por quê? O anticorpo, ele tem um tempo de vida na circulação. Daí ele acaba. Aí depois a gente tem o quê? Fica quem? As células de memória, tanto as células de memória B quanto as células de memória T, tá? Vai ficar a B, a T e a B, tá certo? Se passado um tempo, se eu dar outra dose nesse cavalo, então uma segunda aplicação do estímulo, a gente vai ter o quê? Uma resposta muito mais rápida, olha aqui, ó, e muito mais intensa, inclusive mais duradoura, tá? Então, aí, ó, nesse momento que eu consigo, isso aqui é a quantificação, ó, do anticorpo no soro. Olha o título de anticorpo, tanto que subiu. E aí eu consigo retirar esse anticorpo para produzir isso. E o que isso quer me dizer? Cara, isso está mostrando para a gente na cara aqui o que? A resposta adaptativa, tá vendo? Então, diferente da resposta imune inata, que ela não ia ter esse aumento, a adaptativa tem. Por quê? Porque ela gera essas memórias e daí ela fica mais preparada para uma outra infecção. E coisa com peixe assim, é assim. Eu devia ter colocado uma animação aqui para entrar depois. Olha aqui, esse tem vários trabalhos, na realidade. Esse é um trabalho nosso, daí, que a gente injetou hemácia de coelho, né? Então, o hemácia de coelho é um antígeno na tilápia, e aí deu uma dose, 2 doses. Aqui é uma dose, e aqui é 2 doses. Passado o tempo, ó. Ou nos animais que receberam uma única dose, olha o título de anticorpo. Ou nos animais que receberam 2 doses. Quem produz anticorpo? Mesma coisa, olha lá, as células. Um animal com uma dose, um animal com 2 doses. Então,
Você vê a quantidade de linfócitos, quanto que aumentou? Claro que aqui, como a gente vê no sangue, a gente não sabe se é o T ou se é o B, mas claro, os dois aumentam. Tudo bem? Então, quando a gente fala de hipótese humoral, a gente está falando desses anticorpos, tá bom? E eles são aumentados, né? De acordo com infecções seguidas. A professora, então, se eu vacinar 10 vezes, igual hoje eu vi na televisão, 2 médicos, uma veterinária em São Paulo, foram tomar a terceira dose. Falei, a imbecilidade desse mundo não para, né, velho? Assim, isso não se trata de classe social, de título, nada, assim. A imbecilidade, ela está atingindo os níveis, assim, está perdendo a noção de discernimento, sei lá. E por quê? Porque não adianta, passado, se você tomar 50, você só vai desgastar o seu sistema imune, não vai acontecer nada, porque a gente chega num platô, um limite, tá entendendo? Que tem que ser respeitado, então precisa dar um tempo, aí assim, daí a professora, por que a gente toma todo ano algumas vacinas? Porque sofre muita mutação, e daí a gente precisa tomar todo ano, então a gente muda o tipo, tá? É isso que se discute do Covid, está tendo muitas mutações, então se o micro-organismo sofrer muitas mutações, e ele apresentar uma outra característica, deixa ele mais virulento, que já não está mais na vacina, aí sim, tem que pegar as cepas que estão circulando, igual faz com o do vírus da gripe, e aí monta uma outra vacina, tá bom? Enfim, mas então o que acontece quando a gente tem esse lance? Então, num primeiro momento, né, na primeira onda aqui, a gente tem a expansão clonal. Expansão clonal é isso, ó. Então, a gente vai ter a ativação dos linfócitos B e do T, tá? Lembrando, quem que ativa o B? O T. E quem que ativa o T? Principalmente as células dendríticas, mas também os linfócitos B podem ativar ele, tá? Mas é sempre o T que vai ativar o B. E aí, ó, a gente vai ter, ó, a primer resposta. Então, a primeira resposta. Olha a curva. Aí a gente vai ter o quê? A produção das... Perdão, gente, olha, eu confundi todas as bolas aqui, ó, falando do T. É porque o T vai ser a mesma coisa. Mas, enfim, aí a gente tem o quê? O T, o B ativada, a gente vai ter aquela sinapse, né? Aquela sinapse junto com os linfócitos T, então a gente tem a sinapse, a gente vai ter a ativação desses, aí os linfócitos B ativados, a gente tem um plasmócito, ele vai começar a liberar os anticorpos para circulação e a célula de memória, tá certo? Aí, ó, se a gente dá mais um antígeno, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Olha a comparação da segunda resposta e da primeira. Expansão clonal, gente, é isso daqui, ó. Ele foi ativado, aí ele entra em mitose, aí, ó, 1 vira 2, tá vendo? 2 vira 4, ó. Isso é expansão clonal. E o que acontece, gente? Esse antígeno que foi apresentado aqui essa fração aqui que foi apresentada pelo linfócito T, que não é um antígeno, né? Essa ativação dos linfócitos T no B, ele vai formar as células sensíveis, específicas, né, e mesmo anticorpo específica, aquela fraçãozinha do antígeno, tá bom? Olha, eu devia ter apagado lá no outro, esqueci. Olha o linfócito. Tudo bem, gente? Então, expansão clonal é essa divisão. Por que é clone? Porque é igual, idêntico. Então, quando a gente tem um linfócito B, sensibilidade, ativo, né, um linfócito B de memória, né? Então ele se divide, ele vai formar um monte igual a ele. Ele é de memória é uma pequena fraçãozinha, tá certo? E a vacinação, gente, é isso daqui, ó. Não só isso, como também do linfócito T, tá? É o T e o B. É isso daqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês a eficácia da vacinação, ó? Aqui, ó, é a curva depois da vacinação. Então foi aumentando a quantidade de vacinados e aqui a mortalidade por 100 mil habitantes. Ele acabou, cara, com a doença, acabou com a doença. Agora voltou por causa dessa imbecilidade desse movimento anti-vacina. Olha aqui, ó. E tem uns bichos, eu não vou tomar o Coronavac. Olha aqui o teste Coronavac. Fala sem saber, né? Hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, né? Acho que é por isso que tá essa merda aí. Não é verdade, vou falar pra lá. Enfim, olha aqui o resultado. Puta que legal, né, cara? Aqui foi naquela cidade, Serrânia, né, que é do lado de São Paulo, do lado de Ribeirão Preto, quer dizer, olha aqui, ó, a curva. Então, nos casos
Aí, ó, que o caso com sintoma, acabou os casos com sintoma. E os casos de hospitalização pela segunda dose. Zerou o negócio. Por que isso acontece? Por conta dessa expansão aqui, ó. Quando essa sensibilidade. Por quê? Porque a resposta, como ela é adquirida, né, a gente vai melhorando. Louco, né? A gente vai gerando essa memória, tem essa expansão clonal, a gente tem essa célula, os linfócitos, ó, aí esses linfócitos aqui, o B no peixe, esse linfócito de memória, depois que ele é produzido, ele teve contato lá no intestino. Ele vai lá, essas células de memória migram lá para o baço. Fica lá. Por que o baço? Porque é lá onde passa os antígenos. O baço meio que filtra o sangue, a linfa, então é lá que passa. Então, maior a chance dele ter contato ao antígeno. Então, todos eles ficam lá, por quê? Porque uma hora o antígeno vai passar lá. Aí ele vai reconhecer, pumba, reconhecimento é rápido, ele já deflagra. Por isso que dá um tempo de ter a resposta aqui, ó. Lembra que a gente tinha falado? Por isso tem que ter esse tempo, cara. Imagina assim, porque essas células vão ter que fagocitar, reconhecer, ou quebrar o antígeno, ou o antígeno entrar para passar lá no baço, para ir onde esses caras vão estar. Maior quantidade, entendeu? As células de memórias vão estar lá. E só no baço, não. Também lá no intestino a gente permanece essas células de memória, como eu mostrei para vocês. Tá? E linfócito T, mesma coisa. Tá? Ele vai para os órgãos centrais e fica esperando. No caso do ser humano, eles vão lá para o linfonodo. A gente tem um monte de linfonodo, então vai para o linfonodo mais perto, que é por onde vai passar. Tá? Onde aumenta a probabilidade deles terem contato. Tem lá uma dose. Olha o sarampo aqui, não sei porque o sarampo está jogado. Deixa eu ver se tirar. E, enfim, olha a eficácia da vacinação. Esse trabalho que a gente publicou agora, esse trabalho ficou muito legal. Olha aqui, ó. Aqui os animais vacinados. Aqui a gente testou diferentes frações, né, de uma mesma bactéria. Diferente de... Olha aqui, ó. Esse daqui foi vacinado com a porção completa. Olha aqui, ó. Olha a mortalidade. Zerou a mortalidade, ninguém morreu. Olha aqui, ó, 60%. Aqui, ó. Eu acho que esse era o grupo controle, que não teve vacina. Morreu 60%, outro não morreu ninguém. Aí, dependendo, ó, o que foi só com o adjuvante, o que foi só com a fração líquida. Tá vendo? Fenomenal, né? Enfim, aqui que era para estar o resumo. Tá? Então, o resumo é esse daqui. A resposta moral, né? Então, uma resposta via anticorpo, uma resposta celular é via as células, né? Então, a ativação dessas células aqui. Então, a gente tem a ativação das células T, e as células T vão ativar os granulócitos, tá? Para matar. Tudo bem? Legal, né? Então, entenderam a diferença? Então, a resposta imune moral é o moral de anticorpo. E imune celular é porque são os linfócitos T. Aí a ativação, olha lá, ó, a diferença. Linfócito T, linfócito T. E aí a fase efetora dos linfócitos T é quem? Ativando as células. O professor sempre vai ser assim? Depende do quê? Se for, qual que é o linfócito T? Lembra? Tem o linfócito CD4, que é o TH1, e o TH2, onde o TH2 a gente vai ter principalmente a ativação, né, de células B para produção de corpo e também de outras células, que a gente tem os eosinófilos e os mastócitos, tá? Mas a gente não tem uma ativação de quem? Dos neutrófilos, dos macrófagos. Porque assim, o neutrófilo, quando ele chega, entendeu? Liberando grano e tal, então é uma resposta pró-inflamatória muito ativa, certo? Então, ficou claro, né? Olha aqui o lance da vacinação, gente. Então, a gente tem, e o lance do soro que eu vou conversar, deixa eu mudar a ordem de slide. Então, gente, ó, resposta adaptativa, tá? Então, a gente tem a produção do soro lá, né, tal. Aí a gente tem, na resposta adaptativa, pensando em termos de imunização é a proteção, né? Então, a gente tem a imunização ativa e a passiva. O que significa isso? A ativa, gente, é quando a gente entra em contato com o micro-organismo. Aí o corpo entra em contato, ele tem uma reação, aí ele vai lá desenvolver, né, as células. Aí vai ter a célula ativa, tá? E a célula de memória, tudo bem? Tanto de linfócitos T quanto de linfócito B, certo? Essas duas. Então, na ativa já, pum, já vai ter a resposta, pronto, acabou.
E a memória vai estar lá para uma segunda infecção, a gente tem a memória, tá? Então, ela é específica e ela deixa a memória, certo? Isso, gente, essa imunidade ativa, a gente consegue ela tanto pela vacinação, quanto pelo cara ficou doente e não morreu, tá? Quanto pela infecção. Tudo bem? Então, tanto a vacinação quanto a infecção é uma imunidade ativa. A imunidade passiva é quando eu transfiro o anticorpo pronto para o cara, que nem o soro lá. Então, eu produzo o soro contra tal bactéria e aí eu ponho no cara. Então, aí eu tenho o quê? Ele é específico, por quê? Porque o anticorpo é específico, mas eu não gero memória. Por quê? Porque eu não ativei o meu sistema imune. Tá? Uma imune adaptativa. Tudo bem? Gente, é isso. A gente vai fazer uma aula depois presencial, tá? Pra vocês tirarem todas essas dúvidas. Então, deixa eu aqui parar logo a apresentação.